Sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast, este podcast que fala de futebol europeu e que está inaugurando um quadro novo aqui. A gente que sempre faz a análise aqui, né, Fernando, sobre a Premier, sobre a Série A, sobre o Campeonato Português, sobre a La Liga também. Agora a gente vai falar um pouquinho de Champions League. A gente vai começar a trazer também a Champions League para vocês. Eu sou o Jota, estou aqui com o Fernando. Fernando, muito boa noite. Temos muita coisa boa dessa rodada da Champions, né? Boa noite, sim. Tem jogos legais aí que é pra gente poder falar. Bastante goleadas nessa rodada e muita coisa aí pra gente comentar. Boa, boa. Bastante jogo também improváveis, né? Bastante resultados improváveis aí. Benfica tropeçando. A gente teve o Milan voltando a vencer também, que é importante. O Mônaco goleando. A Juventus perdendo no finalzinho para o Stuttgart também. Aqui bem complicado para a Juventus nessa situação. O Aston Villa mais líder do que nunca. A gente teve a primeira vitória do Girona também, que acho que é um fator bem legal da gente falar um pouquinho, pelo menos passando Primeira para vitória da história do time. da história do time na Champions, né? Muito importante isso em casa ainda, bem legal para a história do clube. O Sporting também vencendo mais uma, o jogo de Real Madrid e Dortmund vai ser um capítulo à parte aqui que a gente vai falar, que também foi um jogão. A gente teve aqui a goleada do próprio Manchester City também, que foi bem legal, com um gol a la Ibrahimovic do Haaland também. Tivemos a goleada do Barcelona, que realmente mostra muita força. Vai ser um El Clássico muito legal no final de semana também. A gente vai falar um pouquinho já, fazendo uma prévia aí do que a gente vai ter de La Liga também. Essa derrota do Atlético de Madrid é outra que acaba impactando bastante. O Simeone começa a ser pressionado um pouco pelos resultados também, ainda mais no Metropolitano, né? A derrota do Benfica também machuca bastante, que era um time que estava começando a embalar, a escalação também é um pouco duvidosa, e também tivemos a vitória da Inter, assim como os principais aqui destaques do que a gente tem, né? Vamos começar falando um pouquinho então do que a gente tem aqui, mas a gente separou aqui só para vocês entenderem, tá? A gente separou o jogo dos dois portugueses, no caso, a gente separou o jogo do líder, que é o Aston Villa, e os três principais jogos, que foi Barcelona e Bayern de Munique, que foi Manchester City e até esqueci agora, foi Sparta Praga, né? Isso, Sparta Praga. Isso. E a gente separou também o jogo do Real Madrid e Borussia Dortmund, que foi os jogos. Então, esses jogos é o que a gente vai falar, são muitos jogos e a gente vai passando aí para os outros jogos, fazendo comentários dos outros jogos também. Vamos começar vou deixar aqui até no ecrã para todo mundo, ou na tela para os brasileiros. Real Madrid e Borussia Dortmund, vamos começar por esse jogo, porque foi o jogo também que começou, que mais cedo ali foi o jogo de terça-feira, na verdade, e que foi um jogaço, né? Um jogo com o primeiro tempo que o Dortmund se impõe mais, consegue achar os encaixes em cima da equipe do Real Madrid, que pouco conseguiu criar. Até que no final deu um sufoco, bola bate no travessão duas vezes e acontece algumas coisas ali, mas muito mais na questão que a gente costuma dizer, na empurrância ali, no abafa, do que propriamente conseguindo construir. O Borussia Dortmund me espantou bastante, a postura, quis jogar, se propôs a jogar bem como foi na final, só que da Champions, a reedição da final da Champions, né? Mas agora pelo menos conseguindo converter dois gols e parecia que tinha matado, né? A gente sempre fala do Real Madrid, mata o Real Madrid porque o Real Madrid se tu não matar na Champions, vai ser realmente complicado. Então parecia que tinha matado, mas a gente sabe que 2-0 dentro do Bernabéu não mataste o Real Madrid ainda. A gente já viu viradas desse tipo, épicas até em semifinal de Champions contra o City desse nível também, né? Foi um jogo bem legal de assistir, já vou passar para ti a bola também, Fernando. Mas foi um jogo, no caso, onde o Real Madrid apareceu muito para o segundo tempo, muito também por causa do Nuri Sahin, né? Do técnico do Dortmund, que mexeu muito mal logo no intervalo, chamando o Real Madrid para o campo de ataque, e isso é realmente um perigo com este Real Madrid. E e depois é uma consequência do que é que vai acontecendo, né? O Rudiger, as próprias jogadas do Vinícius também, e o Vinícius Júnior acaba por praticamente selar, colocar a coroa ali. Dificilmente alguém vai tirar, e seria uma grande injustiça alguém tirar esse melhor do mundo. Gol em duas finais de Champions, gol na última final de Champions, que é a da temporada para ser o melhor do mundo. Continua performando muito bem no Real Madrid, que pena que ainda não consiga entregar neste nível no Brasil, mas isso é papo para outra hora. E para esse jogo, o Mbappé não foi assim, não apareceu tanto, mas foi um jogador mais voluntarioso, estava mais disposto a isso também. Acho que o pior do Real Madrid poderia dizer o Rodrigo, esperava um pouquinho mais dele. Gostei muito do Bellingham no meio, bastante combativo também. Tinha que correr, porque o Modric não ia fazer essa função, então o Valverde e o Bellingham estavam se desdobrando bastante para fazer isso também.
O Vasquez, por mais que ele faça o gol na segunda etapa, os gols as construções dos gols são nas costas dele, então ele tem essa questão defensiva e o Real Madrid tem que cuidar com isso, porque o Dortmund foi 2-0 no Bernabéu, que saiu do primeiro tempo. Mas se a gente pegar, por exemplo, um Barcelona com o poderio ofensivo que tem, se esse sistema defensivo não tiver minimamente atento, pode dar algumas complicações. Para finalizar, pelo menos aqui da minha parte de comentários, Fernando, o Rodrigo sai machucado e o Courtois machucado também para o clássico, né? Acho que são as notas mais preocupantes. O Courtois até terminou o jogo, o Rodrigo já saiu sentindo dor, numa jogada que inclusive sai o gol, acho que é o gol do Vasco, se eu não estou enganado. Ele vai, faz o esforço e acaba sentindo a coxa. E pelo que eu vi, o Rodrigo por volta aí de 3 a 4 semanas, o Courtois ainda sem prazo de volta, né? Sim, é uma pena pro torcida do Real Madrid, essas lesões, que são dois jogadores que ajudam bastante, apesar de Rodrigo não ter feito um excelente jogo ontem, a nível tático ele ajudou bastante. Segundo tempo, principalmente, quando o Real Madrid sai para jogar e dificulta muito ali a marcação. Ele muitas vezes vindo para o lado do Rodrigo e do Vinícius, ajudando o Vinícius, às vezes por meio, então é Uhum. uma pena. E do lado do Borussia Dortmund, se tem um vilão nessa derrota é o próprio técnico. Ele admitiu É, na própria entrevista também que ele errou, né? sim, Ele sabe que ele o errou. primeiro tempo todo do Dortmund. Real Madrid não jogou, o Vinícius não foi bem. Dificilmente a gente consegue selecionar um jogador que foi bem no Real no primeiro tempo a nível de ataque, do meio para frente, claro. Uhum. As jogadas todas eram em cima do Vasco. Os gols saíram em cima dele, jogadas tudo em cima dele. E o que o técnico faz no início do segundo tempo é simplesmente tirar o jogador que estava jogando em cima do Vasco. E aí ele meio que falou pro Real Madrid, pode vir. Era o Biden Vem. Gittens, né? Só pra dar uma nota, né? Sim, e ele foi um dos melhores jogadores do Dortmund. Se a gente for olhar as pontuações, não vai ter ele, porque por causa dos gols, que o Malen faz gol, Mas ele também faz gol, ele também também faz. tem uma nota bem alta aqui. Sim, mas para mim o melhor jogador do Dortmund foi ele. Uhum. As jogadas vem tudo do lado dele, Uhum. até o gol do Mali também vem as jogadas do Guedes. Então, pro Dortmund é ruim a derrota e se tem um vilão na história toda é o técnico, e tanto é que ele mesmo admitiu. E contra o Real Madrid no Bernabéu, 3-0 não é nada. Ah, Se ir para o intervalo com 2-0 uhum. não é vitória garantida, você tem que matar o jogo, porque segundo tempo ali é outra coisa. É. Tanto é que as entrevistas aí do Rodrigo, Vinícius, tudo, ele sempre fala. 90 minutos de Champions League do Bernabéu é muito longo. Uhum. O Sarrin falou isso também. O Sarrin chegou a jogar no Real Madrid, né? Então ele falou: eu sei que Sim. 90 minutos no Real Madrid parecem 180 minutos de tanto que demora, né? É realmente atordoante. Um outro ponto interessante que eu acompanhei esse jogo, assisti ele, o Jude Bellingham não é, essa temporada não é goleadora, mas a nível defensivamente ele vem ajudando bastante, ele vem Verdade. ajudando ali, correndo no meio de campo inteiro, porque o Modric não vai aguentar correr ali os 70, 90 minutos, o Modric está Uhum. fazendo um papel ali mais próximo do Jogou Toni 70, tá? Kroos. Sim, ele tá fazendo mais um papel próximo do Toni Kroos, de distribuir a bola e tudo mais. Então fica ali pro Bellingham e o Valverde ajudar os defensores. Uhum. Porque hoje não tem aquele trinco no meio da zaga que era com o Casemiro, às vezes o Camavinga faz esse papel muito bem. Então, atuando em um papel diferente e tá atuando bem. Uhum. O Júlio Bellingham, o Valverde, são dois jogadores ali que hoje não tem substituto no Real Madrid. São dois jogadores que estão jogando muito bem. O Valverde é um caso a ser estudado, né? Porque ele joga todos os jogos até o final, não machuca, e o que ele entrega é que não tem bateria, não acaba a bateria dele, né? Corre o campo Parece que não cansa. inteiro, exatamente. Impressionante o quanto entrega e entrega o Valverde, né? E era aqueles jogadores que tu não vê, né? Sim. É impressionante Na transmissão a gente quase não ouve o nome dele, mas se a gente for isso. pegar os números de quantidade de toques na bola, ele é um dos que mais tocou na bola. Exatamente. Impressionante. A nível das substituições que o Sarrin fez, né? Primeiro, a primeira substituição que ele faz, ele tira o Biden Gittens e coloca o Anton. Até aí já era um problema muito grande, porque é o que tu falaste, a jogada toda estava em cima do Vasquez, puxando o Rodrigo para trás para tentar ajudar na dobra. Começa o primeiro problema aí, porque ele coloca um lateral.
Isso aqui é um ponto bem estranho, assim. Que é o Anton. Isso em um lado que o Real Madrid não era tão ofensivo, que é o Rodrigo no lado ali, no mesmo lado do Anton, mas o Rodrigo não estava ficando naquele lado, ele estava vindo muitas vezes pelo meio ou ajudando o Vinícius. Exato. Então as coisas Esse, são um esse já pouquinho seria o primeiro conversadas. problema. Acho que o segundo problema é quando, basicamente 10 minutos depois, ele tira o Malen e coloca o Pascal Gross, que é do outro lado. Ele mexe no outro lado, no caso, para colocar o Pascal Gross, para tentar colocar mais médios para tentar fechar o meio. E eu acho que o terceiro, que é o grande problema de fato para mim, é colocar o Henrique no lugar do Ryerson. Porque o Ryerson é um bom lateral, estava conseguindo combater minimamente o Vinícius Júnior, principalmente a nível de físico. E o último gol, simplesmente o Vinícius e o Kahn, a gente sabe que é um jogador bem lento, no caso, realmente ele é um trinco, ele é um primeiro volante. Ele não teria por que jogar ele na direita, ele foi para a lateral direita e o último gol do Vinícius, ele sai correndo e o Tia para de correr porque ele não consegue minimamente chegar perto dele. Então, assim, foram várias as substituições que foi destruindo o Borussia ao longo do jogo. E o Real Madrid é aquela coisa que a gente fala do tubarão que sente o cheiro, né? Quando a presa começa a sangrar, ele sente o cheiro e dificilmente ele deixa escapar esse tipo de jogo. Então, realmente, partidaça do Vinícius, mais uma, pelos 3 gols, um golaço no último gol também, um golaço dele. Mas boa recuperação no segundo tempo até do Vasquez, melhorou. Claro que a saída do Badeguitens ajuda ele muito também. Mas acho que o grande destaque mesmo, de modo geral, desse time como um todo, foi o Vinícius mesmo, né? Ele, a hora que. É coisa de melhor do mundo, né? A hora que precisa resolver, ele diz dá a bola em mim que eu vou resolver, né? Sim. Dificilmente o prêmio vai para outra pessoa sem ser o jogo precisando de alguém ali de destaque para falar joga a bola em mim que eu resolvo, e aí ele foi e apareceu com 3 gols e ainda ajuda para os outros gols ainda. Boa, mais alguma coisa de Real Impressionante. Madrid e Dortmund? Pra gente. E assim, esse jogo, claro que a gente pode separar em duas partes, primeiro tempo melhor para o Dortmund, segundo tempo melhor para o Real, mas estou confiante para o próximo jogo do Real Madrid, porque tem alguns pontos a melhorar defensivamente, principalmente o Lucas Vasquez, que não é um defensor do nível Carvajal, tanto é Uhum. que ele é improvisado, mas eu tô confiante pro El Clássico aí, que o Real Madrid tá se desempenhando bem e o Vinícius Júnior tá com confiança lá em cima. Tá com fome. Vamos ver agora sem o Rodrigo. Qual que vai ser o encaixe que ele vai fazer? Se vai com o Brahim, se vai com o próprio Arda Güler, se vai com o Endrick. Acho que ele vai com o Brahim, que é quem mais jogou, mais tem entendimento dos movimentos também. Ou ele pode mudar um pouco o esquema também. Pode colocar algum meio campo, por exemplo, o Camavinga, para Eu, complementar eu mais meio acredito que campo. mais pode acontecer. E vai o Vinícius e o Mbappé como dupla de ataque, então vamos ver o que ele vai fazer. E no gol não tem muito mistério, né? Troca pelo Lunin a gente já viu temporada passada que não muda muito o nível. Claro, o Courtois é um dos, se não o melhor goleiro do mundo, mas o Lunin também entregou tanto quanto na temporada passada e tem totais créditos aí para jogar esse é o clássico, né? Sim. Boa. Passando então agora aqui de Real Madrid 5, Dortmund 2, a gente passa agora para Manchester City 5, Slavia Praga 0, né? É, Depois a gente vai falar do Barcelona, tá, gente? Só pra gente intercalar aqui e falar do Manchester City. Por que que a gente colocou esse jogo, né? Porque é um jogo no qual a gente tem alguns pontos interessantes que eu acho que devem ser citados. Partida do Matheus Nunes, partida do Haaland também, voltando a marcar, que a gente tinha falado inclusive agora no vídeo da Premier League da última rodada a gente falou do Haaland fazer gols, ganhar essa confiança, porque não é bom ele ficar muito tempo sem fazer gols também. O Phil Foden voltando a fazer gol, fez uma partidaça também o Phil Foden. Apareceu, voltou a ser aquele jogador por dentro, na posição do De Bruyne, naquele nível que a gente viu na última temporada. Isso é importante neste momento da temporada, as coisas começarem a crescer para esses jogadores, principalmente para o Matheus Nunes e pro Phil Foden. Acho que para o Matheus Nunes foi o grande jogo dele com a camisa do City e acho que isso pode condicionar ele a outras questões, porque o Gundogan não está entregando, o Kovacic também não tá fazendo grandes entregas assim, então ele tem essa opção. Ele ataca muito bem, né? É um jogador de passada larga, então está atacando muito espaço. Foram 2 assistências mais um gol, então tem um impacto bem grande também para o Matheus Nunes. Gostei bastante da partida dele, para falar bem a verdade. E o Haaland fez um gol à la Ibrahimovic, né? Que é, até o Fred Caldeira, depois da TNT Sports, fez a entrevista
com o Matheus Nunes e com o Guardiola perguntando se eles tinham entendido como que o Haaland tinha feito o movimento, e nenhum dos dois falou que tinha entendido como que o Haaland tinha feito aquele gol. E para quem não viu, veja, foi um gol realmente muito bonito. O Haaland já tinha feito um gol mais ou menos parecido no Dortmund, numa outra Champions também. Inclusive o próprio Guardiola já tinha comentado desse gol também, mas agora foi mais de costas, né? Era mais difícil de ele fazer o movimento. O Haaland que é um jogador muito grande, então é muito difícil dessa envergadura. Obviamente o Ibrahimovic também era, né? Mas é muito difícil de fazer esses movimentos. É um jogador que cuida muito do corpo, cuida bastante da elasticidade e fica nítido nessas capacidades de fazer esses tipos de gol, né? A gente trouxe mais esse jogo mais por esses aspectos. Falar um pouquinho do Matheus Nunes, falar um pouquinho do Haaland também, do Phil Foden também, que acho que foram os grandes destaques desse City também. Com esse 5-0 também fica bem habilitado aí para brigar por essas 8 vagas aí da classificação direta da Champions, né? Sim. Impressionante o gol do Haaland. A altura que ele levanta a perna ali, não sei se aquilo é um voleio, não sei o que é, um lance acrobático. E um lindo gol mesmo. Só que a gente não pode se empolgar muito, porque todo respeito ao Slava Praga, mas é meio Ah, que sim, bater em sim. cachorro morto. Então, falta um Haaland mais em jogo maior. Se a gente pegar jogos maiores aí, ele quase não apareceu. Tudo bem que ele tem muitos gols na temporada, mas muitos aí a O gente não Haaland, conhece. só uma nota, tá? O Haaland passou o Neymar em gols na Sim, Champions. na Empatou Champions. e passou. Só que aí que tá, esse é um ponto interessante. Se a gente for pegar os gols dele, a maioria são em jogos assim que o City faz 5, 7, 8 gols, e aí ele faz 2, 3 gols, e é Uhum. sempre contra times menores. Em jogos importantes de Manchester City e Real Madrid, Manchester City e outro time maior, Inter, o Haaland não aparece. E o gol é importante, que dá confiança para ele, Uhum. só que ele tem que aparecer mais em jogos maiores. E é isso que a gente espera dele, a qualidade que ele tem. Ele é um goleador, Uhum. isso é fato, mas ele tem que aparecer em jogos maiores. Não pode ficar só preso dentro da área. E Matheus Nunes não tem nem muito o que falar, porque foi uma partidaça dele, jogou muito bem. E ele que foi no lugar do Jeremy Toco, não a mesma função, porque Toco é mais ponta, mais Uhum. extremo, e Matheus Nunes estava ali, às vezes, puxando mais para o meio, fazendo a função como o Phil Foden faz às vezes, como o Bernardo Silva faz às vezes, e jogou muito bem, impressionou. Acredito que esse deve ter sido a melhor partida dele com o Manchester. Né? Segundo o Guardiola, perguntaram pro Guardiola, acho que foi até o Fred Caldeira da TNT, perguntou pro Guardiola por que, que o Matheus Nunes não tinha mais chance, ou se ele achava que aquele jogo era o que ia habilitar o Matheus Nunes a ter mais chance. O Guardiola falou, ele só não é melhor porque eu não dou mais chances, a falha realmente é minha. Então, essa foi a resposta do Guardiola, ele realmente precisa de mais chances. Então, provavelmente isso vai habilitar ele a ganhar mais chances também, né? Sim. E ele é um excelente jogador. A temporada dele anterior com o Wolves foi muito boa. Foi uma temporada muito boa. E toda vez que ele entra no Manchester, ele se joga bem, ele desempenha bem. Só que faltava o gol, assistência, essas coisas. E esse jogo já saiu tudo isso. Saiu o gol, saiu a assistência, então a confiança dele aumenta mais A ainda. E participação no jogo também dele possivelmente, foi muito grande, né? sim, possivelmente nos próximos jogos aí na Premier League ele terá mais minutagens. É capaz de o Pep Guardiola dar mais minutagens a ele. A questão é que ele está disputando meio com o Jack Grealish, com o Jeremy Doku, às vezes o Savinho naquele lado. Então é muita disputa para a mesma faixa de campo. Esse é o principal problema para ele não ter muitos minutos hoje, mas acredito que apesar, apesar de Mas essa ele no disputa Wolves toda, mas ele vai era dar. meia, ele não era ponta, né? No Wolves Sim, ele não jogava não. por fora, jogava por dentro, né? Talvez ele possa ser uma solução A pro ineficiência Kevin. do Gundogan e do Sim, Kovacic, né? Kovacic. Talvez o Guardiola pare de insistir tanto no Kovacic, abaixe um pouco o Dogan, fazer mais um papel do Rodri e traz o Matheus Nunes como se fosse o Kevin De Bruyne. Claro que a gente não pode comparar que é qualidade técnica é diferente, mas pelo menos aquela faixa de campo ali do meia que o Kevin De Bruyne fazia, o Matheus Nunes também pode estar fazendo. Que no Wolves, às vezes, ele jogou assim. Uhum. Então, Pelo menos de segundo médio, isso, isso. porque o Foden provavelmente é que vai tomar essa posição do De Bruyne, né? Sim. Então, talvez ele tenha mais minutagem na Premier League, mas jogando dessa forma. Uhum. Boa. Uma outra nota também.
até onde vai Savinho, né? Mais um jogo bom dele, buscando o jogo, rematando, armando, indo para fora, indo por dentro. Então, assim, gostei muito também do Savinho. Me parece que ele vai desenvolver mais do que o Doku. Parece que ele tem mais bola que o Doku, ele tem mais opções. O Doku é um jogador muito de drible, de espaço, até de abrir espaço também, e alguns remates fortes. Ele parece que tem mais coisas. Ele tem passe, ele tem lançamento, tem virada de bola, ele tem um contra um, ele tem triangulação e entendimento. Então, assim, me parece que ele tem mais coisas do que o Doku pode oferecer. Ainda que hoje eles estão jogando de lados separados, né? Sim, e realmente dá essa impressão. Mesmo jogando lado separado, às vezes tem a inversão, É tanto é que verdade. no último jogo do Manchester City, o Savinho jogou do lado esquerdo, no lugar do inverteiro. E realmente, a impressão que está é que o Savinho é mais completo e ele pode dar mais opções. Ele tem melhor finalizações, eu acredito. Uhum. O último passe ali, ele é um pouco melhor também, então. E com o Guardiola, ele vai melhorar muito. O Guardiola tem a capacidade impressionante de melhorar os seus jogadores. Vidi Gvardiol, né? Que virou meio Sim. campo, quase atacante de quantidade de gol tá fazendo. Boa, pra gente fechar aqui, só pra não deixar passar isso, tá? Haaland, 50 jogos, 48 gols na Champions. Ele é um animal, tá? Pô, eu sei que ele faz muitos gols contra times pequenos, mas chegar nesses números, ele tá pra bater o recorde, pelo que eu tava pesquisando, tava vendo, ele tá pra bater o recorde do Van Nistelrooy. O Van Nistelrooy chegou a 55 gols, se eu não me engano. O Vitória chegou a 55 gols em 65 jogos. E ele falta aí 5, vai falta 7 gols. Nessa fase de liga ainda, sem chegar nos playoffs, ele já deve matar ele já deve chegar nesse 55 gols, nessa fase que ele tá. E aí ele tem pelo menos mais 15 jogos para chegar nesses números. Então provavelmente ele vai bater esse recorde de chegar nessa quantidade de gols que o Van Nistelrooy tinha essa marca também, né? Então, ele está começando a chegar numa prateleira de números, pelo menos, aí a gente pode ter sensações, como tu acabaste de falar também, né? Mas ele está chegando numa prateleira de gente muito grande, né? O próximo depois para ele avançar em nível de gols, ele está com 48, são 51 gols do Agüero, que é um outro ídolo, inclusive, do próprio Manchester City, e ele começa a entrar nessa prateleira de ele passou Romário, passou Neymar, ele começa a chegar nessa prateleira dessa galera muito grande. Claro que alguns jogadores mais antigos tinham menos jogos e eram um outro formato, eram coisas diferentes também, mas ele começa a entrar numa prateleira muito alta, pelo menos a nível de gols, né? Então é impressionante ainda o que ele pode fazer. O que a gente quer um pouquinho, e concordo completamente contigo, é que ele apareça mais nos jogos grandes também, né? Que ele consiga não fazer um hat-trick, mas que ele consiga fazer gols em jogos grandes também. Boa, passando agora para Barcelona 4, Bayern 1. Um amasso do Barcelona, né? Teve 15 minutos aí do Bayern, que o Barcelona faz 1 a 0. Logo no comecinho, isso também condiciona bastante o jogo, o Bayern fica um pouco confuso. O Bayern parecia o Bayern da temporada passada, o Bayern do Tuchel, que era um time confuso, se defendia mal, defendeu muito mal contra o Barcelona. É verdade que o Barcelona tem o melhor ataque da La Liga, tem um dos melhores ataques da Champions também. Então, assim, tem este ponto que o ataque do Barcelona é muito forte. O Yamal fez um ótimo jogo. O Lewandowski baixou muito para trazer o time para frente, fez muito pivô para segurar a bola e trazer o Rafinha. Inclusive, 2 gols do Rafinha é assim, né? O Lewandowski segura a bola e alguém acha um passe para o Rafinha correndo no espaço. Inclusive, é uma jogada que o Barcelona tem usado muito e o Real Madrid provavelmente vai tentar ler esse tipo de jogada, que é o Lewandowski vir. O Benzema fazia isso muito quando estava com o Vinícius e com o Rodrigo, que era ele baixar para os dois atacarem o espaço, nas costas da defesa também. Aconteceu isso muito ontem. Deixa eu até ver onde que está aqui o jogo do... Só para deixar aqui no ecrã para todo mundo. E o Bayern de Munique, assim, eu não entendi algumas coisas. Primeiro, eu não entendi porque que ele não começou com o Musiala, ele começou com o Miller. Não sei se ele queria tentar reter a bola, mas reter a bola contra o Barcelona, o DNA do Barcelona é quase uma missão impossível. Não tenta fazer isso porque não vai funcionar muito bem. Eu não acho. O Bayern até empata o jogo, no caso, e é o melhor momento do Bayern. E aí, quando ele faz o gol, ele morre, porque acontece o gol do Barcelona a 1 minuto praticamente de jogo. E depois o Bayern tem esses 15 minutos aí, 15, 20 minutos muito bons, inclusive dominando o Barcelona, colocando o Barcelona nas cordas. Tem um gol anulado do Kane, depois tem um gol do Kane logo 8 minutos depois.
E aí meio que o Bayern de Munique para de jogar e o Barcelona começa a dominar completamente. Aí sai o gol do Lewandowski, sai o gol do Rafinha é, lá pro final do primeiro tempo. E depois na segunda parte também o Rafinha vai lá e mata e faz o 4-1. Domínio completo, alguns destaques aqui. Além do Rafinha, obviamente, que hoje para mim é o melhor jogador do Barcelona, a nível de assistência, de gols. A gente pode, eu vou até trazer daqui a pouquinho, enquanto o Fernando tá aí, eu vou trazer os números aqui. Mas uma coisa legal: Marc Casadó, mais uma vez titular e jogou jogo de gente grande, muito importante. A linha de defesa do Barcelona, por mais que tenha tomado gol, é uma linha que tem Baldé, que tem Kudê e Kubarsi, que são muito novos e se comportou muito bem, muito madura, sabendo os espaços. O Yamal infernizou o Davis não conseguiu achar o Yamal o jogo inteiro, então ele ia para a direita e ia para a esquerda, o Yamal não conseguia achar ele de nenhuma forma. Essa parte de meio campo entre Pedro e Fermin e Casadó conseguiu anular muito bem, principalmente o Olise, que é hoje um jogador que desequilibra muito, que acha muito espaço para esse Bayern de Munique. Não entendi por que o Guerreiro começou na direita, ele parece que foi tentando consertar o time conforme o time foi perdendo o jogo. Não gostei muito da escalação, não gostei do Miller, não gostei do Guerreiro. Tenho bastantes dúvidas contra o Pamecano, o Kim Min-jae até relativamente gosto, mas acho os dois zagueiros muito inseguros. O sistema defensivo não é muito seguro também. Então, um pouco isso. Assim, os destaques do Barcelona realmente para mim foram o Rafinha, o Firmino Lopes também fez gol, fez um ótimo jogo, o Yamal e o Marc Casadó. A linha defensiva do Barcelona obviamente funcionou muito bem, e muito madura para um jogo desse tamanho também, e espanta um pouco aquele fantasma do 8-2, né? O Barcelona sempre estava com aquilo entalado e pode ser importante para essa geração desse Barcelona. Pode ser que isso dê sensações desse Barcelona para este ano ser diferente, conseguir alcançar coisas maiores também, né? Sim. E foi a disputa dos dois melhores ataques da Europa. São os dois times que Verdade. atacam muito, que fazem muito gol. Os dois melhores ataques da Europa hoje é Barcelona e Bayern. Então era jogo que saía muitos gols. Só restava a gente saber qual defesa iria ser melhor. E aí a partida impressionante do Verdade. Koundé e do Balde. Partida impressionante deles. Não esperava que se desempenhava tão bem daquela forma. E não só eles, defensivamente todos jogaram muito bem, conseguiu anular muito bem o ataque do Bayern. Uhum. Eu não entendi muito bem porque o Musiala não entrou jogando. Hoje, para mim, o melhor jogador do Bayern é o Musiala. Então, para mim, o time do Bayern hoje é ele mais 10. Não Ele e o entendi muito Kane, bem né? porque os dois são eles os principais jogadores, porque questões de gols, goleador e o Musiala ali, que é a Uhum. quantidade de oportunidades que ele distribui para os companheiros poder finalizar é gigante. Então, para mim é ele mais 10, aí põe o Kenny mais 9, então não dá para tirar eles. Então eu não entendi por que preferiu o Thomas Müller em vez dele em uma partida tão grande como essa. Uhum. Ah, Rafinha, no, discutível ali, o melhor jogador em campo. Junto ali com o Yamal, apesar do Yamal não ter feito o gol, não ter feito o gol, só assistência, mas ele destruiu a defesa do Bayern. Uhum. Os jogadores não estavam conseguindo achar ele. Ele estava fazendo o que queria, era toque de letra, ia para um lado, ia para o outro, o jogador do Bayern cair no chão. Ele fazia o que queria ali no campo. Verdade. Impressionante a partida. Partidaça. Partidaça dos jogadores do Barcelona inteiro. Todos os jogadores do Barcelona jogaram muito bem. E Isso, até quem entrou no segundo tempo também jogou bem. Foi impressionante a partida ontem. isso Poderia até sair mais gols, tá? Verdade, verdade. Até cabia mais. Isso é legal que condiciona muito o clássico, né? Real Madrid vindo de uma virada e dá aquela moral e o Barcelona faz 4-1 no Bayern, tira aquela sensação ruim que estava instalada desde o 8-2. Então, assim, traz uma pimenta para esse El Clássico que a gente acha que vai ser realmente mesmo muito interessante. Sobre o meio-campo do Bayern de Munique que a gente falou, eu acho que tá na hora do Company tentar pensar em mudanças, porque Palhinha não tá funcionando, Kimmich não tá funcionando. O Miller com certeza é banco do Musiala e aqui é só por causa desse jogo que ele colocou, mas precisa começar. O Goretzka também nunca conseguiu performar o que se esperava dele. Acho que tem que começar a pensar em soluções aqui, começar a olhar um pouquinho para outras opções, para o Ito, talvez até para o Pavlovic.
porque esse meio-campo não tá funcionando. Talvez vai funcionar com Palhinha e o Ito, vai funcionar com Kimmich e Pavlovic, não sei. Tem que pensar em mecanismos o Company tem que pensar em mecanismos porque o Bayern começa a se colocar numa situação complicada, porque perdeu do Aston Villa, perdeu agora do Barcelona, então daqui a pouco a gente vai dar uma olhada na tabela também, começa a ficar um pouco perigoso para esse Bayern de Munique, que a gente tava naquela, lembra desde o começo falando, vai ser o rolo compressor, não vai ser o rolo compressor. Tá muito bem na Bundesliga, mas não tá nada bem na Champions League, né? Sim. E igual eu comentei que são os melhores ataques, o Barcelona e o Bayern, só que em jogos grandes, em jogos maiores, contra o Barcelona perdeu, contra o Eintracht Frankfurt empatou, contra Aston Villa pela Champions perdeu, contra o Leverkusen empatou. Ou seja, jogos maiores não conseguiu vitória ainda. Uhum. Então, é um excelente ataque, fazendo muitos gols, em algumas partidas 5-0, partida de 9-2 contra o Dinamo, O Bucareste, né? Dinamo que o time da Ucrânia, 6-1 contra o Kiel. Então, muitos gols, mas em jogos maiores Dificuldade, né? tem dificuldade em jogar. O melhor que jogou foi Então, contra o Leverkusen, que tá muito exposto, não tá no mesmo ritmo do ano passado, né? E foi aquele 1-1, inclusive, não foi nenhuma vitória, né? sim, Foi o melhor jogo com os grandes, digamos assim, né? sim. E até o jogo contra o Frankfurt também ficou 3-3 e quase que sai com a derrota. Por pouco ele não saía do derrota, porque o Frankfurt jogou muito bem também. Então, tem que começar a pensar em mudanças, mudar um pouco ali a linha defensiva, as laterais. O Guerreiro ali não vem desempenhando um bom papel É que tá na sendo lateral colocado direita. como na direita, né? Ele é lateral esquerdo, nunca foi aqueles laterais que faz os dois lados, nunca foi nada Sim, perto disso. Então, talvez puxar o Kimmich, que já jogou alguns jogos de lateral, talvez puxe ele para lateral ali, talvez, faz o teste. Tá na hora de começar a fazer esses testes, porque tá se complicando na Champions League e em jogos maiores não tá é. conseguindo resultados. E se não performar melhor, pode ficar tarde. Boa. É, mais alguma coisa aí de Barcelona e Bayern de Munique? Ah, Fechamos. fechamos o jogo importante para Barcelona. Muito Barcelona e Real importante. jogaram contra times alemães, os dois conseguiram vitórias bonitas Verdade. e vai ter um confronto bom pela frente. Com contextos diferentes, mas realmente isso condiciona bastante a La Liga. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho de Aston Villa 2, Bolonha 0. É, era um jogo que a gente esperava que o Aston Villa fosse ganhar por estar em casa, né? A gente já esperava um pouco disso. O John Duran apareceu de novo, mais um gol. Foi um belo gol, não foi daquele padrão John Duran que só faz golaço, mas foi um belo gol. Os gols saíram na segunda etapa, a primeira etapa um pouco preguiçosa do Aston Villa, meio que controlando também. O Bolonha tem se esforçado para conseguir competir nessa Champions, eu acho que minimamente tem conseguido fazer isso também. Mas no segundo tempo o Aston Villa botou para jogar, botou para andar as coisas também e aparecer um pouco mais o jogo e resolveu no 2-0. Isso condiciona o Aston Villa, que é uma surpresa, né? Terminar a terceira jornada na liderança da Champions League. Mas muito legal, né? Ver esse Aston Villa conseguindo performar tanto com o Bayern de Munique ganhando, como com o Bolonha, entregando resultados e sem fazer coisas extraordinárias, como goleadas, como o Bayern já enfiou 9, como o Barcelona faz 4, o Real Madrid faz 5, mas tá ali ganhando 1-0, 2-0, 3-1, tá O importante conseguindo. para ele é a vitória. Exatamente. Na verdade, 3-1 não, porque ele não tomou gol ainda na Champions, tá? Só por um pequeno detalhe. É um time que não tomou gol na Champions. Então, assim, é realmente muito legal de ver. Acho que não vai conseguir terminar na primeira posição ali da fase de liga, mas esses três jogos, no caso, que faltam mais cinco, né? Esses três jogos condicionam muito o Aston Villa a conseguir ficar entre os oito. E o ponto é, se o Aston Villa fica entre os oito, que era o ponto que eu queria chegar falando desse jogo, ele vai tirar a vaga de alguém. E aí depois jogar o play-in, na verdade, que não é nem um playoff, é um play-in, né? Jogar o play-in para chegar no playoff nas oitavas de final, é que eu acho que pode estar pegadinha aí. E aí tu pode pegar grande contra grande e pode se complicar muito mais cedo do que tu imaginava na Champions, né? Sim. E o Aston Villa começa a temporada muito bem na Premier League, Nos Champions dois, League, começa verdade. muito bem nos dois. E na Champions League, a melhor defesa aí junto com o Manchester City, Arsenal e Inter, se não me engano, são as quatro melhores defesas. Não tomou gol, então 100% de aproveitamento, três jogos, três vitórias, 9 pontos.
impressionante a temporada que eles vêm fazendo. Premier Uhum. League também, tá jogando muito bem, as vitórias bonitas. E o Bolonha, ele ainda está com a identidade do Thiago Mota, apesar de o Thiago Mota não estar lá, ainda está Uhum. tentando jogar da forma que jogou na temporada passada, mas claro, tem algumas mudanças, os jogadores saíram, o Zirkzee está no Manchester United, então tem algumas mudanças, mas vem tentando jogar da mesma forma que a temporada passada. Uhum. E fez um jogo decente. Fez, Foi placar fez. 2-0 para Aston Villa, mas os dois gols saiu ali a partir dos minutos 70 O praticamente. primeiro tempo foi um pouco melhor, assim, mas não mudou muito do primeiro para a segunda etapa. Assim, o Aston Villa até Sim, achou os dois gols, o jogo foi relativamente controlado. Não foi um jogo de muitas oportunidades para os dois lados, mas muito porque o Bolonha também conseguiu controlar bem o jogo e manter o jogo disputado enquanto conseguiu, né? sim, sim. O jogo foi bem disputado. Tentativas a gols, finalizações 16 para Aston Villa e 12 para o Bolonha. Então foi um jogo bem equilibrado. Tecnicamente foi um jogo bom. Claro que não se compara ali com o jogo do Real Madrid, Borussia, Sim, Barcelona, sim, sim, Bayern, sim, sim. mas foi um jogo muito bom de se acompanhar. Um jogo interessante. Uhum. Esse Aston Villa que tem algumas coisas interessantes, né? O Onaná que veio do Everton pro lugar do Douglas Luiz está jogando muita bola e a gente até tinha uma dúvida de como que ele ia se encaixar nesse Aston Villa porque o Douglas Luiz era muito mais um jogador de bola longa, de passe em profundidade, o Onaná é muito mais de carregar a bola. O Tielemans subiu muito de produtividade, está na melhor temporada dele, está muito forte também, está conseguindo jogar muito. Na parte de ataque, no caso, tem o John Duran e o Wally Watkins, então quando um não faz, o outro acaba entregando também. Isso é importante, essa disputa, porque os dois acabam entregando muitos gols. E, É difícil escolher um entre os dois. Os dois exatamente, estão entregando muito bem. e os outros três que estão atrás do Watkins ou do Duran ali, que é o Bailey, o Rodgers e o McGinn, quando o McGinn não resolve, o Rodgers resolve, quando o Rodgers não resolve, o Bailey resolve, então sempre tem um dos três resolvendo o jogo, conseguindo dar esse resolver o jogo. E na linha de defesa também, Paul Torres muito bem, Diego Carlos titular, acho que é importante também, ganhando uma sequência, depois daquela lesão grave que ele teve também, né? Tem um ótimo goleiro que é o Dibu Martins, a gente sabe que é um ótimo goleiro, e tem o Madsen, né, o Ian Madsen, que foi finalista com o Dortmund também, e é um excelente lateral, e foi uma grande contratação, uma grande achada do Unai Emery também para esse Aston Villa. Realmente é muita cara do Emery, né? Um time sem tantos nomes grandes, mas com bastante gente interessante, com encaixes muito bem feitos. O mercado foi muito bem feito também. Até a gente achou que poderia ter uma oscilação porque perdeu basicamente um dos pontas no caso, que acabava resolvendo muito o jogo por Aston Villa também, né? Então, eu tô bem surpreso positivamente com esse Aston Villa. É mais ou menos isso que eu queria dizer assim, porque tem muitos bons nomes a performar muito bem, né? Sim, a qualidade do elenco impressionante. O Moussa Diaby foi por 60 milhões, o Moussa Diaby foi por 60 milhões pro Al-Ittihad, desculpa, e o Douglas Luiz foi por 50 para a Juventus. Então, assim, aí ali ele fez um mercado muito bom, porque ele pega o Ian Maatsen por 44 do Chelsea, paga caro relativamente olhando para considerando que é o Aston Villa, e paga 60, 59 no Onaná também. Então ele faz duas trocas, ele tira o Diaby e o Douglas Luiz, coloca o Ian Madsen e o Onaná. Ainda traz alguns outros jogadores para complementar o elenco, que estão ajudando também, o Archer, o Willian Jr., o Philogene, mas principalmente essas duas trocas, né? Ele tira o Douglas Luiz para colocar o Amadou Onaná, que foi uma troca de 1 para 1, porque os dois estavam performando muito bem, e ele pega o Ian Madsen para resolver um problema que não tinha um lateral esquerdo confiável, perde o extremo direito no caso, mas consegue manter com o que já tinha lá no elenco. Então realmente é uma construção e um trabalho muito bem feito deste Aston Villa, deste Unai Emery também, né? Sim, Boa, um mas elenco muito bom do Aston Villa. isso mesmo, realmente muito bom e esse início da Champions é bem animador mesmo. Passando agora para os jogos dos portugueses, tá? Vamos começar com Benfica 1, Feyenoord 3. Realmente decepcionante, né? Esse Benfica, esse resultado do Benfica. Se esperava um pouquinho mais deste Benfica. Eu achei que mesmo nas condições que tá um pouco oscilando e tudo mais, mas eu achei que conseguiria sair com os 3 pontos. O Feyenoord fez um ótimo jogo, tá? Muito bom a trocadilha agora, a quinta série da galera, o Milambo, né?
muito bom jogo do Milambo e mais muito bom jogo do Igor Paixão também, né? Realmente ele vem fazendo uma temporada passada ele fez muito boa, essa temporada ele tá fazendo uma temporada boa também. Acho que não vai ficar muito tempo no Feyenoord, deve provavelmente pular para alguma outra liga aí logo, porque tem performado muito bem. Esses dois jogadores praticamente acabaram com o jogo, acabaram com o Benfica. O Benfica até que atacou relativamente, foi um jogo bem aberto, com bastante gols anulados, bastante coisa. Teve três gols anulados. Então, inclusive dois do Feyenoord, no caso, né? De gols anulados, mas o Feyenoord foi melhor que o Benfica na luz nas duas etapas, né? Tanto na primeira quanto na segunda etapa. A segunda etapa até o Benfica ataca mais, só que o Feyenoord estava muito bem preparado para montar os contra-ataques, para jogar na transição, jogando correndo. Então estava muito preparado para esse estilo de jogo e o Benfica completamente é, completamente não, mas com muita dificuldade de conseguir criar, de conseguir gerar jogo. Di Maria tentou muito, no caso de gerar jogo. Eu não entendi por que ele demorou tanto para tirar o Pavlidis, estava muito mal no jogo. Poderia ter colocado o Arthur Cabral, que tem minimamente conseguido entregar algumas coisas também, entrega algumas coisas diferentes. O Pavlidis é um jogador mais lento e tudo mais, e não estava funcionando. Ele demorou muito para fazer essa troca, na minha opinião. E mas assim, não sei se mudaria muito ter o Arthur Cabral. Ele colocou o Arthur Cabral em 72. Ele poderia ter voltado já no intervalo, que já estava perdendo 2-0. Então já poderia ter tentado alguma coisa nesse sentido, mas ficou o Florentino muito exposto também no meio-campo e pouca coisa funcionou a nível do time. Ele tira o Coxo depois, coloca o Renato Sanches, mas não era um jogo para o Renato Sanches. O Renato Sanches gosta de um jogo mais com campo, no caso para correr, e o Feyenoord estava muito mais para trás, esperando essa bola para conseguir sair, do que ter esse campo para o Renato Sanches jogar. O Coxo até joga melhor nessa situação, ele acabou trocando. Então, assim, o Bruno Lage tá ainda dando ótimos sinais para esse Benfica. Acho que tem melhorado bastante do que estava com o Roger Schmidt. Mas é um balde de água fria nesse Benfica que tinha acabado de vir um ótimo resultado de Champions também, inclusive, né? Com aquela vitória em cima do Atlético de Atlético. Madrid, né? Sim, impressionante. Um jogo 4-0 em cima do Atlético de Madrid, jogou muito bem. Se o Atlético conseguir fazer uma finalização a gol. E para esse jogo contra o Feyenoord, jogando em casa também, estádio lotado e conseguir acabar ficando com a derrota. Mas claro, o mérito do Feyenoord, que jogou muito bem no seu estilo de jogo, um Feyenoord mais recuado, saindo nos contra-ataques muito bem. E o Igor Paixão, mais uma partida boa, um dos melhores ali do time na temporada, junto com o Milambo. Então, uma excelente partida dele, Feyenoord, no seu estilo de jogo, no seu objetivo. O importante é conseguir a vitória. E o Benfica, que, claro, teve os gols anulados, alguns podem achar que alguns problemas nesses lances, mas não tinha muito o que fazer. Era fazer mudanças ali. Florentino muito exposto, como você diz. Para mim, um dos Uhum. piores em campo ali foi o Florentino, justamente por conta disso. Faltou alguém ali apoiando ele mais, aparecendo para poder fazer um dois, Uhum. tentar jogar junto, ou talvez o Alves aparecer mais ali para ajudar o Florentino. E ele que vinha fazendo uma boa temporada. Então, Sim. esse jogo ali foi um jogo fora da curva para ele. E o Benfica, aos poucos, vai pegando o trabalho Bruno Lage. Então, aos poucos, vai se identificando como técnico. O resultado não veio, mas não é de se desesperar, porque vem de uma vitória boa contra o Atlético. É melhorar os pontos, os erros que teve para o próximo jogo. O ponto aqui é que ele provavelmente não considerava não fazer ponto em casa, né, contra o Feyenoord. Acho que na conta ali de quem olha para a tabela, quando pega ali a tabela da Champions, imagina que esse vai sair com 3 pontos aqui, né? E isso realmente dá um balde de geografia. Eu não gostei muito da partida do Otamendi também, achei muito confuso. Tem um dos gols anulados mesmo, ele faz uma atrapalhada de um nível assim muito estranho. A outra ele rebate a bola sobra no pé, então assim, muito jogo muito atabalhoado dele, não gostei muito do Otamendi também. Mas de modo geral é isso, o Feyenoord com ótimos sinais, com mais o Milambo não tem como ler isso aqui, não dá risada. Principalmente Mas para brasileiros, que é cheio de trocadilho. mas acho que para português A também quinta série. vai dar. A quinta série ela ataca, não tem como. E
O Igor Paixão e o Milambo é a dupla de Paixão e Milambo, né? Milambo Paixão. Merda, não dá, né? É demais pra mim. Mas acho que é isso, né? Pra trazer esse jogo aqui que foi realmente um pouco de decepção, né? Boa, passando agora pra Sporting e Sungás, pra trazer um pouquinho mais uma vez Gyökeres resolvendo. É bom ver ele fazendo gols. Baixou bastante, achei que ele não costuma fazer tanto, ele baixou muito esse jogo para ajudar muito o meio-campo. Ele costuma baixar, sair, principalmente não baixar tanto, ele costuma ir para os lados do campo para buscar as triangulações, para deixar os espaços até para o Pedro Gonçalves e pro, e para os pontas entrar, até para o Rosmo também entrar. Mas ele baixou bastante, fez muito o que o Lewandowski fez no jogo do Barcelona para segurar a bola, para deixar o Sporting vir para frente também. Claro, não tinha a necessidade que tinha o Lewandowski fazer no jogo contra o Bayern de Munique, o Lewandowski tinha que fazer muito mais isso, né? O Gyökeres conseguiu jogar muito mais de frente para atacar, mas mais uma vez, ótima partida do Sporting, domínio completo da partida, tanto em nível de estatísticas quanto de sensações também, né? Não foi tanto assim a nível do que ele já produziu, seja nessa temporada, na temporada passada, mas acho que como o jogo foi relativamente resolvido ali no caso, no começo do segundo tempo o jogo já estava resolvido 2-0, baixou-se a intensidade, baixou o nível, controlou o jogo para não gastar, porque agora começa a ter essa complicação, né? A gente começa a entrar aí para novembro e dezembro, começa uma sequência de jogos muito grande, começa a entrar Taça, Liga, Champions, então tem muitos jogos acontecendo, então acho que o Rubem Amorim foi mais por essa de vamos controlar o jogo, vamos gastar menos perna possível, porque o Sturm Graz também não ia conseguir fazer muita coisa em cima desse Sporting, né? Sim, o Sport jogou inteligente. Ele teve um jogo inteligente. Não foi aquele jogo ali de pressão constante, o tempo todo correria. Foi um jogo inteligente, segura a bola, fez 1-0, foi para o intervalo, no começo do segundo tempo já fez o segundo gol. Jogando fora de casa, o Sturm não pressionou muito, teve tentativa assim, mas não pressionou tanto. Foi um jogo bem tranquilo para o Sport. Isso continua a sequência do esporte, né? De vitórias e de gols e vamos ver. Surgiu uma notícia bem forte essa semana sobre o Haaland, né? Diz a imprensa britânica que ele quer sair do City, que ele quer ir para o Real Madrid e ele quer formar um trio de ataque com Vinícius e Mbappé. Se isso acontecer, segundo a imprensa britânica, o Manchester City está pronto para comprar o Gyökeres, vai pagar caro, porque se o Sporting souber que esse movimento está acontecendo, vai pagar caro. O Sporting só vai conseguir não, o Sporting só vai perder dinheiro aqui se ele querer ter pressa para vender o Gyökeres, ou se o Gyökeres começar a pressionar para ser vendido. Fora isso, vai ser uma negociação aí na casa dos seus 80 a 100 milhões. Então é isso que o Sport tem que conseguir fazer, porque dificilmente vai conseguir encontrar um outro 9 que vai conseguir gerar a quantidade de gols, jogo, tudo que o Gyökeres gera. Óbvio, o Sporting hoje não é só o Gyökeres, tá, gente? O Sporting hoje tem um time, o Rubem Amorim montou muito bem esse time. O diretor esportivo que agora acabou de ir para o Manchester City é também um diretor esportivo muito bom, montou este projeto do Sporting também. O Sporting não está chegando aqui indo para um bicampeonato português, claro que é muito no começo, mas caminhando para o bicampeonato português e indo bem na Champions à toa. Tem um projeto acontecendo há alguns anos já para preparar esse time, mas o Gyökeres, querendo ou não, a gente está falando de um cara que está entregando muito gol, muita assistência, abrindo muito espaço, pré-assistência também, ele prepara muito o jogo porque é um jogador forte e pode ser que ele esteja fazendo esse movimento para o Manchester City em breve. Não, a gente não sabe, obviamente não vai ser nessa de inverno, esqueçam, isso não vai acontecer. Pode ser que seja na próxima de verão, pode ser que seja daqui a outra temporada, mas ele já está com 25. Então pode ser que, se for para fazer esse movimento, o caso do City, por exemplo, vai querer acelerar esse processo do Haaland ir, porque vai ser quase que uma troca ali de entre 80 a 100 do Haaland vendendo para 80 a 100 para pagar no Gyökeres aqui também. O Arsenal já tinha falado da última janela que tinha interesse também para um 9. Aí tem que ver se vai ficar com o Havertz e com o Gabriel Jesus, se talvez vai vender o Gabriel Jesus, que ainda tenha relativamente o mercado. Dificilmente acho que ele vai pegar a primeira prateleira de novo. Então pode acontecer alguns movimentos, principalmente para a janela de verão. Eu acho pouco provável que o Gyökeres fique mais uma temporada com os números que ele está entregando e provavelmente vai entregar, né? Sim, e não é só goleador. Às vezes eu costumo falar em conversas com meus amigos, mas que não dá para comparar ele com o Haaland, que são jogadores diferentes, Bem, apesar bem dos dois serem diferentes. goleadores, mas são Uhum. muito diferentes.
O Haaland é um 9 fixo, ele dificilmente sai da área. Já o Gyökeres não, ele sai da área, ele busca jogo, ele vai para as pontas, às vezes ele vem para as pontas para poder puxar para dentro e chutar para o gol. Uhum. São bem características diferentes mesmo. Apesar de ser novos, goleadores, mas são muito diferentes as formas de jogar. E acredito que para o futuro, apesar dos dois são novos, para o futuro acredito que o Gyökeres pode entregar muito mais do que o Haaland. Pro City Se sim, pro acontecer, estilo do City pro City completamente, sim. Então, completamente. se acontecer de realmente se concretizar ele ir para o City, assim, profissionalmente, Ah, futebolisticamente, para ele será muito bom. E a uhum. forma que ele vai se desenvolver com o Guardiola pode se tornar um dos melhores jogadores futuramente. Temporada passada foram 33 jogos, 29 gols e 10 assistências. A gente está falando de 39 participações para gol, muito mais do que uma por jogo. Essa temporada são 8 jogos, 11 gols e uma assistência. Então, ainda com uma média muito maior de participação de gols em jogos. Então, assim, realmente ele tem um impacto muito grande no time. Não sei se ele vai conseguir gerar tanto no City, porque o City distribui muito, tem muita gente fazendo gol, muita gente girando, mas se ele conseguir gerar jogo, porque ele me parece muito mais Agüero do que Haaland. Sim. Ainda que o Agüero A era mais forma de baixo, né? jogo é Ele, muito ele usa mais o parecida. corpo, né? Ele consegue usar mais o corpo, então ele abre mais espaço. Tipo o Harry Kane, ele é muito mais Harry Kane do que propriamente um Haaland. Ele gera muito mais jogo através do posicionamento, da sair da área, se deslocar para os lados ou vir um pouco mais para o meio também, né? Então, realmente tudo que falaste é exatamente isso. Eu também tenho bem essa percepção sobre Ocres. Não dá para comparar um com o outro, apesar de os dois serem muito goleadores, né? E o Sport ainda joga pela Champions contra o Manchester City e contra o Arsenal em casa. Claro que ainda sem propostas concretas, mas são dois times que têm um possível interesse Uhum. nele. Então ainda joga contra os dois em casa. Então é jogo para ele tentar mostrar seu melhor futebol e mostrar o valor que ele tem. Boa, verdade. Boa, vamos passar aqui para os 11 da jornada. Então, Vinícius Júnior e Rafinha, obviamente, no caso. O Matheus Nunes também, como a gente falou, fez uma partidaça. Então, também nota 10, porque foi duas assistências e um gol. O Vinícius, 3 gols. Rafinha, 3 gols. O Haaland também pelos 2 gols. E acho que uma parte desse 8,5 aqui, esse 0,5 aqui, foi só da acrobacia que ele fez do gol. Valorizado também. O Mônaco fez 5-1 também, então o Embolo e o Minamino por isso que estão aqui nos 11. Esses 11 aqui são da SofaScore, tá, gente? O Gutierrez do Girona também fez uma nota alta até para o lateral esquerdo na vitória do Girona. O Chabot do Stuttgart, porque também acabou por vencer a Juventus, então provavelmente é, utilizou muito de sistemas defensivos. Eu acabei vendo o resumo largado do jogo, mas não deu para perceber muito sobre especificamente esse jogador, mas com certeza ajuda muito, né? Tem o zagueiro do Mono Single também e o Ristovski aqui do Dinamo de Zagreb. O Perin, goleiro da Juventus. Então, teoricamente, tendo um zagueiro do Stuttgart e um goleiro da Juventus, foi um jogo pelo que eu pude perceber também foi até um jogo relativamente aberto nesse sentido e que a Juventus acabou até por pagar um pouco caro por esta derrota também, né? Sim, e a Juventus com um a menos, então aí dificulta mais ainda para ela. É, isso condicionou bastante também a questão do jogo. Vamos para a classificação, Fê? Então vamos lá. Como a gente falou, Aston Villa primeiro colocado, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, 6 gols marcados, então não tomou nenhum gol. Ponto importante, claro que o City e a Inter ainda também não tomaram gols, mas ele é o líder, né? É o único que ganhou todas. Liverpool também, único não, ele e o Liverpool também, só que o Liverpool levou um gol. O Liverpool ganhou de 1-0 também, placar magro, mas continua sendo na mesma pegada da Premier League. O importante agora é fazer ponto, encaixando com o jogo do Arne Slot também e ficar lá em cima. Isso é bem importante para o Liverpool. City, então, 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Inter de Milão, 7 pontos, 2 vitórias e um empate. De Milão que não está jogando bem, mas achou 1-0 ali, conseguiu achar um bom placar também. Bom que fica lá na parte de cima. O Bayer Leverkusen até que na Champions, invertido do Munique, acaba até conseguindo seus placares. Ainda é muito cedo, mas ganhou do Milan. Então era um jogo ali que poderia ficar meio perigoso. Não foi nessa rodada, mas ganhou do Milan, conseguiu trazer. O Brecht acabou de empatar, mas incrivelmente esse time não perdeu ainda também. Então acho bem legal isso também desse Brecht. Não deve ficar aqui, provavelmente vai ficar na segunda metade, mas interessante.
O projeto é interessante também, já dei uma lida sobre o projeto do Brest, é um projeto bem interessante. O Mônaco, que fez um ótimo jogo contra o Barcelona, ganhou do Barcelona também, está aqui em sétimo colocado e acabou de fazer 5-1. Então fez bastante saldo também, isso é importante. O Sport aqui em oitavo, então com 2 vitórias e um empate, aquele empate que a gente mal entendeu por que empatou, né? Se complicou contra o PSV, não precisava se complicar tanto. O Arsenal, que a duras penas ainda tem 7 pontos, tem sofrido bastante na Champions, ainda não entendeu bem como jogar a Champions, mas é um time que está passando por uma oscilação. Eu esperava que nessa altura da temporada estivesse jogando um futebol melhor. Vamos ver com o final de semana também. Tem um jogo bem grande para jogar no final de semana para ver como é que vai performar esse Arsenal também. O Barcelona então chega a 6 pontos, 2 vitórias e uma derrota, aquela derrota para o Mônaco, mas faz um ótimo saldo também, chega a 10 gols marcados, 7 de saldo. O Borussia Dortmund perdeu para o Real Madrid, mas tinha vencido 2 também, estava muito bem na Champions, então se habilita também bem na Champions com 6 pontos. O Real Madrid também com 6 pontos no caso, porque perdeu para o Lille, também um jogo que não dá para entender como que o Real Madrid deixou escapar esse jogo para o Lille no caso, o Lille que não está nem entre os 12. Opa, aqui. Benfica, então, 13º também com 6 pontos, 2 vitórias e uma derrota agora com essa derrota que a gente acabou de falar. A Juventus com 2 vitórias e uma derrota porque acabou de perder de 1-0 para o Stuttgart. O Lille, no caso, também 2 vitórias e uma derrota, 6 pontos. Feyenoord, 16º, 6 pontos. Só para uma nota aqui, pessoal, que eu não falei. O que a gente está colocando aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, esse verde mais forte é que a Champions ela mudou, ela não é mais fase de grupos, ela é uma liga agora na primeira fase, depois ela tem um play-in, depois ela entra para o play-off, no caso, para as oitavos, fase de oitavos. Então, este verde que vocês estão vendo forte aqui é a parte de quem está classificando direto, não passa por play-in. Tudo que vocês estão vendo de baixo ali do nono e que vocês vão ver aqui até o 24º é a fase de play-in. Aí depois vai ter um sorteio para esse play-in que vai ser quem vai se enfrentar. Tem alguns critérios para o sorteio, tá? Não é simplesmente um sorteio aleatório, tem uns critérios para o sorteio. A gente pode até fazer um vídeo explicando um pouquinho melhor sobre isso. Mas passa os 8 primeiros então e depois passa o do nono, no caso, ao 24º, tá? Seguindo como eu estava falando aqui, então, Lille 15º, Feyenoord 16º, Atalanta 17º, PSG 18º. Tem aqui uma pequena troca, porque tem uns sites que estão dando PSG como 17º e Atalanta como 18º. Ao contrário, PSG e Stuttgart. Tem uns sites que estão dando Stuttgart como 18º e PSG como 19º. E tem outros sites que estão dando... O site oficial da UEFA está dando o Stuttgart como 18º e PSG como 19º. Mas aí eu não sei qual que é o critério que está sendo utilizado e quais tabelas estão sendo utilizadas, tá? O Sparta Praga em 20º, o Celtic em 21º, o Dinamo de Zagreb em 22º, o Bayern de Munique em 23º, ponto de atenção para isso aqui, o Bayern de Munique está em 23º, muito lá embaixo. O Girona 24º é o último clube, no caso, que está nessa zona de play-in, né, para entrar para o play-in. O Milan está fora do play-in neste momento, realmente está sendo eliminado na primeira fase. Claro, gente, muito cedo ainda tem acho que mais 5 jogos, são 8 jogos se eu não me engano nessa primeira fase. Então ainda tem muita coisa para acontecer, mas já é um ponto de atenção para esse Milan, que perdeu do Liverpool, perdeu do Leverkusen, conseguiu agora ganhar do Clube Bruges, tomou um susto, porque o jogo não estava fácil, o jogo estava bem enrascado para o Milan, tomou um susto e depois conseguiu achar 2 gols com o Reinders e o jogo se desenrascou para conseguir a vitória. O Clube Bruges também, 26º, o Atlético de Madrid fora, que está muito mal, tá mal na La Liga, tá mal na Champions, tem que abrir o olho. A gente até já comentou sobre isso, não sabe se o Tiocho termina a temporada, dificilmente eles vão demitir, porque ele é muito ídolo lá também, mas tá muito mal, tá muito ruim a coisa por lá. Então vamos ver se esse Atlético de Madrid consegue se achar no meio da temporada, né? A gente tem em 28º o PSV, em 29º o Bolonha, que está sofrendo bastante, está bem difícil para o Bolonha, infelizmente, a mudança é muito grande, perdeu alguns jogadores principais, Calafiori, o Zirkzee, como bem falaste, Fernando, então está bem complicado também. O Shakhtar, eu ainda acho que é um milagre ter ainda a quantidade, mesmo que tenha um ponto só, ter mais que Leipzig, ter mais que Salzburg, porque um time que não tem mais nem casa, até eu tava vendo umas histórias aí, parece que o último jogo que eles foram jogar do campeonato ucraniano, 2 dias antes do hotel que eles iam se hospedar, foi bombardeado, o hotel foi abaixo, 2 dias antes de eles chegarem no hotel. Então assim, é uma coisa muito pesada, muito difícil o que o Shakhtar está conseguindo, e é um milagre ele tá na própria Champions e conseguir minimamente competir, porque a gente pode falar o que for, mas esse time compete com o que ele pode, porque compete ainda muito bem, né? Então é uma situação delicada do Shakhtar, mas está aí em 30º no caso com um ponto. Depois quem não pontuou ainda, Leipzig, Sturm Graz, o Leipzig
fez jogos bem duros contra todo mundo, mas não conseguiu tirar ponto. Impressionante. O Sturm Graz, 32º também. O Salzburg também ainda não pontuou. O Young Boys também não pontuou. O Estrela Vermelha de Belgrado também não pontuou. E o Slovan Bratislava também não pontuou. A gente tem alguns times ali, Sparta Praga, algumas coisas que estão um pouco mais para cima, que eu acho que a gente esperava que nessa altura tivesse aqui para baixo. Mas aí é aquela coisa, né? Olhando para a tabela, a gente vê algumas coisas. Atlético de Madrid, Milan muito abaixo, o Bolonha reformulou, o Shakhtar passando por essa situação. Então tem algumas coisas aqui que a gente pode ver. E aqui é o que eu estava falando para vocês antes. O Aston Villa estando entre os 8 aqui, e o Brest, por exemplo, consegue manter essa surpresa, vai tirar vaga de um Barcelona direto, de um Real Madrid direto, de um Borussia Dortmund direto, de um Arsenal direto. Então, assim, pode tirar vaga de gente muito grande. O próprio PSG está tendo bastante dificuldade em seus jogos, não está conseguindo desenrolar bem, deve passar aqui entre os 24 e vai ter que jogar jogo chato de play-in também. A Juventus, o próprio Benfica também, se não abre o olho. O Bayern de Munique, que está muito bem na Bundesliga, mas não está conseguindo passar. Então tá bem legal. A gente quis fazer esse vídeo para vocês porque tá bem legal de ver essas questões, toda essa dinâmica da tabela também que vai acontecendo na Champions, né, Fê? Sim, esse novo formato dá muito entretenimento pra gente, com muitos jogos grandes e ainda que tem esse play-in, dá para ter outros jogos grandes ali também, porque se fosse nesse momento, tá ficando o Arsenal, Barcelona, Dortmund, Juventus, Real Madrid, PSG, Bayern, tudo para poder essas disputas no play-in. Play. Então, é bom esses times abrir o olho e começar a pontuar mais, porque eles podem perder uma Pode ficar vaga tarde, né? direta e depois se complicar. Exatamente. Boa. É isso mesmo. Pessoal, falando sobre, pra gente fechar aqui o vídeo, até já tá um pouquinho mais longo, a gente vai tentar encurtar um pouco agora que a gente deu uma introdução no início, falando um pouquinho também como é que era, a gente vai tentar encurtar, mas é importante, a gente sempre vai tentar trazer quem é o líder, o jogo do líder, os dois jogos dos portugueses e mais 2 a 3 jogos aí que foram jogos muito grandes da rodada, tá? Próxima jornada então, jornada 4, né, dias 5 e 6, né? 5 e 6 de novembro, isso para quem tá se organizando aí com a agenda, sem ser a próxima semana, na outra semana, então daqui a 15 dias, no caso, a gente vai ter essa rodada da Champions. Então a gente vai ter, abrindo a rodada, PSV e Girona, todos os horários de Lisboa. Então PSV e Girona, Slovan Bratislava e Dinamo. Depois a gente tem Real Madrid e Milan, já é um jogo bem legal de assistir, às 8 horas da noite. A gente vai ter Liverpool e Leverkusen, outro jogo bem legal de assistir também. A gente vai ter Borussia Dortmund e Sturm Graz, a gente espera que o Borussia aqui ganhe sem fazer muita força. Outro jogo que vai ser muito interessante, até por ser portugueses também, a gente sempre gosta de ver os jogos portugueses, mas Sporting e Manchester City no Alvalade. E aí a gente vai ver como o Gyökeres vai se comportar, como o próprio Haaland vai se comportar, porque já é um jogo, o Sporting está muito bem, o City também sempre, há anos já está bem aí também. Vamos ver como que a gente acabou de falar de Gyökeres, Haaland e tudo mais. Vamos ver como que isso vai ser no embate entre eles também. Então, bem legal de ver isso também. Depois, a gente tem ainda no dia 5, Lille e Juventus. Jogo perigoso para a Juventus, o Lille ganhou do Real Madrid, é um time perigoso, jogo bem perigoso para essa Juventus começar a se complicar. Celtic e RB Leipzig, temos Bolonha e Mônaco, Clube Brugge e Aston Villa. O Clube Brugge fez um bom jogo contra o Milan, vamos ver se consegue fazer frente contra esse Aston Villa, mas se manter essa regularidade, esse Aston Villa do que está mantendo, e como o espaçamento dos jogos é pequeno, acho que é vitória do Villa aqui. Shakhtar e Young Boys, um bom jogo para o Shakhtar tentar fazer ponto aqui, ainda mais sendo, entre aspas, em casa. Bayern de Munique e Benfica, aqui é um jogo bem perigoso para os dois lados, porque quem perder aqui vai sair machucado, que o Benfica pode ir para a segunda derrota seguida e o Bayern de Munique pode ir para a terceira derrota seguida. Então, quem sair desse jogo aqui derrotado pode ser bem perigoso, o empate pode ser até ruim para os dois, porque os dois pontuam um pouco. Então vai ser um jogo bem, bem interessante de ver também esse Bayern de Munique, só que lá na Alemanha, então um pouquinho mais complicado para o Benfica também. E aí, eu já estava falando aqui, eu não falei para vocês, né? A partida de Clube Brugge e Aston Villa é dia 6, então Clube Brugge e Aston Villa, Shakhtar e Young Boys e Bayern de Munique e Benfica é no dia 6. Temos também no dia 6 PSG e Atlético de Madrid. Como é no Parque dos Príncipes, acho que o Atlético de Madrid está numa enrascada bem grande para sair do buraco que está, porque dificilmente o PSG vai perder, apesar de que a gente conhece esse PSG, é capaz de qualquer coisa, então é capaz de perder por esse Atlético de Madrid no Parque dos Príncipes, mas acho um pouco provável. Inter e Arsenal para mim vai ser um jogaço. Vamos ver se os dois times querem jogar e não se travar, porque tanto a Inter quanto o Arsenal, quando querem travar, o jogo fica bem chato de ver. Então, eles se defendem muito bem, então fica um jogo muito estratégico. Vamos ver se o Inzaghi e o Arteta jogam o time para frente para
para jogar mesmo, para querer essa vitória. Vai ser um jogo interessante da gente assistir. Estrela Vermelha e Barcelona, eu tenho pena do Estrela Vermelha, porque dependendo de como o Barcelona sair desse derby do El Clássico, vai espancar o Estrela Vermelha. Então provavelmente vai ser jogo para fazer saldo. Feyenoord e Salzburgo, um bom jogo para o Feyenoord fazer ponto, subir mais um pouquinho na tabela e começar a sonhar com qualquer coisa. Sparta Praga e Brest, se o Brest quer ficar lá em cima, é um jogo que ele tem que ganhar, ele não pode arriscar de perder, mesmo que seja fora de casa, mas por ser um time muito pequeno, a gente sabe que existe sempre esse risco de acabar se complicando com jogos fora de casa e ter essa sequência dentro da Champions também. E para fechar a rodada, Stuttgart e Atalanta, acho que vai ser um jogo legal. O Stuttgart fez um bom jogo contra o Real Madrid. A Atalanta também fez um bom jogo na Supercopa contra o Real Madrid também. Acho que vai ser um jogo interessante de se assistir também. Principais jogos aqui, Fê, vamos lá. Vamos para a primeira passada aqui. Acho que é Real Madrid-Milan, né? No primeiro dia, Liverpool e Leverkusen. Que mais? Sporting e City. Digamos que dessa primeira página seriam esses três, né? Esses seriam os principais jogos, né? Depois, que a gente tem aqui? Bayern de Munique, Benfica e Lille Juventus, dessa segunda página. Segunda página um pouco mais fraquinha, entre aspas, assim, de jogos, né? E dessa terceira página, PSG e Atlético de Madrid vai ser um jogão, Inter e Arsenal acho que também vai ser um bom jogo de assistir. E acho que é isso, né? Esses são os principais jogos. A gente já está falando isso porque provavelmente vai ser os jogos que a gente vai estar comentando depois sobre a rodada. Vão ser esses jogos que a gente está comentando: PSG, Atlético de Madrid, Inter e Arsenal, Real Madrid Milan, Liverpool Leverkusen, Sporting City, Bayern de Munique e Benfica. Vão ser os principais jogos que a gente vai estar aqui trazendo para vocês, tá? Fê, mais alguma coisa de Champions? Fechamos por hoje? Fechamos por hoje. Muitos jogos bons aí para a próxima rodada. Boa, galera. Importante aí. É isso aí. Obrigado, Fê. Bom, galera, não esqueçam de deixar o like, de curtir o vídeo, obviamente, de compartilhar o vídeo também, colocar os comentários, ativar o sininho também, seguir o canal é bem importante pra gente também, porque a gente gosta de falar de futebol, a gente gosta de bater papo sobre futebol, e este foi o Tabelando Podcast, este foi a tabela da rodada da Champions League, tá? Um abraço a todos, até a próxima.